Queria convidar vocês, sem mais delongas, no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, é um texto muito conhecido. Segunda Crônicas 7, 14. Essa aqui é uma resposta de Deus para uma oração. Salomão, ele faz uma oração. Salomão, ele recebe um encargo, recebe um comissionamento para se tornar agora rei, agora reinar sobre o povo de Israel. Davi, seu pai, deixou esse comissionamento. E então ele faz uma oração, mas o que me chama a atenção não é apenas a oração. A oração de Salomão foi muito boa, mas o que me chama a atenção é a resposta de Deus. Deus diz assim, então, no verso 14. Vamos ler a partir do 11, na verdade. Assim que Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem, ou seja, em outras versões, diz assim, com excelência, tudo o que pretendia realizar no templo e no seu próprio palácio. De noite o Senhor lhe apareceu e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. E aí vem o texto-chave desta mensagem, verso 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome. Aqui tem um povo de Deus que chama pelo nome do Senhor. Amém? E se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja o que diz o verso 15, a promessa do Senhor sobre nossas vidas. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Tudo bem, mas pastor, esse texto era para o templo que Salomão construiu. Já não existe mais. É verdade, o templo feito por mãos de homens não existe mais. Mas agora você e eu somos esse templo. Agora nós somos o templo do Senhor. Nós somos a habitação dele. Eu queria introduzir essa mensagem com uma frase de um pregador metodista inglês que ele viveu durante o século XIX. Ele se chamava William Booth. E William Booth, ele era um pregador metodista, como eu já disse, e ele fundou, quem conhece aqui, o Exército da Salvação. O Exército da Salvação é uma entidade internacional, é interdenominacional, que ela não apenas evangeliza, mas ela também faz obras sociais. E justamente William Booth, ele é um homem, quantos conhecem os brechós ou os bazares que tem? Foi ele que fundou essa ideia. Foi ele o primeiro general do Exército da Salvação. E ele começou com essa estratégia de poder juntar roupas que fossem usadas, mas estejam em boas condições, para que pessoas que não tivessem solvência ou não tinham muito dinheiro para comprar roupas novas, eles poderiam comprar essa roupa a um baixo valor, e o valor que era arrecadado era investido na obra evangelizadora naquela instituição chamada Exército da Salvação. Então, os brechós hoje conhecidos, os bazares hoje conhecidos, foram uma ideia ou idealizados pela vida desse homem, esse pregador metodista chamado William Booth. E William Booth, ele dá uma frase que me chamou a atenção e estremeceu comigo nessa semana. Isso no século XIX, já no fim do século XIX, início do século XX, ele lança essa frase que mexeu comigo e espero que mexa com você. E diz assim essa frase: o principal perigo que enfrentará o século vindouro
será uma igreja sem o Espírito Santo. Um cristianismo sem Cristo. Perdão sem arrependimento. Salvação sem regeneração. Política sem Deus e céu sem inferno. Chamou minha atenção, vou repetir essa frase para você entender. O principal perigo que enfrentaremos no século vindouro será uma igreja sem o Espírito Santo. Um cristianismo sem Cristo. Perdão sem arrependimento. Salvação sem regeneração. Política sem Deus. Céu sem inferno. É o que nós temos visto hoje, lamentavelmente, dentro da igreja do Senhor. Nós temos visto uma igreja que busca eventos, mas não busca o Espírito Santo. Que busca estratégias humanas, mas nada do poder. A palavra do Senhor, em Atos 1:8, ele disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é que você vai receber poder com estratégia humana, com estratégia de coaching, com outras coisas. Não, é através do Espírito Santo. Um cristianismo sem Cristo, nós como igreja muitas vezes temos tirado a centralidade de Cristo da igreja e temos concentrado o homem. O hedonismo tem entrado na igreja. O egocentrismo tem entrado na igreja. Eu fico horrorizado e escandalizado quando vejo líderes espirituais sendo engrandecidos mais do que o nome do Senhor Jesus. Isso não é igreja. Isso são instituições humanas. A igreja é uma instituição divina. Nós temos vivido também um pseudo arrependimento, onde há apenas constrangimento ou remorso. Deus não quer que você e eu nos constranjamos, se essa é a palavra, me perdoem, ou ficamos constrangidos para ficar mais bonito, ou que a gente fique com remorso. Não, Deus não quer que a gente seja uma igreja cheia de remorso. Não, Deus quer que a gente seja uma igreja que se arrependa. Temos vivido também uma geração que busca uma salvação sem regeneração. Não existe salvação sem regeneração. Não existe. Quando automaticamente você e eu somos salvos, a palavra de Deus diz que somos regenerados. O que significa isso? Há uma nova geração nascendo na minha vida. Eu sou regenerado, ou seja, a minha antiga vida não é mais como eu vivia. Se eu praticava o pecado, não pratico mais. Mesmo que hoje possa até cair na tentação, mas o meu interior, que está cheio do Espírito, ele precisa entender: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Política sem Deus, nós temos visto isso. Não adianta, amados, pode ser o país mais rico do mundo. Se tiver humanidade, aí há corrupção. Porque nós somos corruptos por natureza. Céu sem inferno. Hoje tem igrejas pregando: não há inferno. Tudo é céu, tudo é maravilhoso. Amados, temos dois caminhos aqui. E você decide. Tem aquele seriado, né, na Globo, você decide. Você decide para onde você quer ir. Se é para o céu, ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso, ou se é no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. E essas palavras, amados, de William Booth, eles expõem um cristianismo distanciado da essência, dessa essência de adoração, dessa essência da igreja. Falávamos ontem no pequeno grupo, fomos visitar ontem lá em Tominho. A igreja, ela está tão anestesiada, como diria o teólogo Tiririca, tão abestada, que a gente acha que estar aqui é o melhor. Você e eu fomos chamados para fora. Igreja significa chamados para fora. Se a gente não fizer a diferença lá fora, a gente apenas está aqui brincando, apenas estamos aqui
fazendo de contas que somos uma igreja. Não, não foi para isso que você foi chamado, não foi para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado para ser luz onde não há. Falávamos sobre o sal, nós somos chamados para ser sal. E sabe, uma das coisas que Deus ministrou no meu coração ontem é que quando você come bastante sal, o que você tem vontade de fazer? Por quê? Porque nós, como sal, precisamos criar sede nas pessoas. Sede de Deus, sede da presença de Deus. Lamentavelmente, hoje nós vemos essas palavras como uma realidade. As palavras de William Booth estão se tornando uma realidade porque a igreja abandonou um dos principais elementos que nos leva a uma fé salvífica, o arrependimento. Vivemos num mundo que busca salvação cômoda, confortável, sem custos, sem renúncia, sem compromisso. Porque, olha, o importante é ser salvo. Venha e seja salvo. Nós queixamos tanto, falamos tanto da igreja católica, que a igreja evangélica também vende indulgências. Um paninho, o copo ungido. Ungido para mim que eu vou beber agora. O lenço, não tem o lenço, que faz milagres. E esquecemos de dizer que só o nome de Jesus é quem pode fazer milagres, quem pode operar maravilhas, quem pode salvar o mundo. Temos banalizado a graça. Temos banalizado a graça. Com aquele jargão gospel que gostamos muito de falar, estamos no tempo da graça. O tempo da graça é muito mais, me permita falar isso, mas é muito mais, impõe mais responsabilidade ainda do que o tempo da lei. Na verdade, a lei não foi abolida. Jesus disse assim, eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. Ele veio para elevar a lei. Porque a lei dizia assim, se você matar o seu irmão, você será réu. Mas sabe o que Jesus disse? Se você falar mal do seu irmão, é como se você tivesse cometido assassinato. Se você trair a sua esposa, você será julgado. Jesus disse assim, se você, no seu pensamento, trair a sua esposa, você já pecou. Você já adulterou. Jesus veio aqui para elevar o nível da lei. Não nos enganemos, estamos num tempo muito mais de responsabilidade. Romanos capítulo 6, vamos ler todo o texto desse capítulo. Romanos capítulo 6. Olha aqui, Paulo está abordando esse tema. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que vivemos com ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado,
dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim também, vocês se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam seus membros do corpo de vocês como instrumentos da justiça de Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês. Olhe para seu irmão e diga assim: o pecado não deve ter domínio sobre você. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que, quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem? Quer escravos do pecado, que leva à morte, quer escravos da obediência, que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração, à forma de ensino que lhes foi transmitida. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas de vocês. Como ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza, que leva mais e mais à iniquidade. Assim, ofereçam-se agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto escolheram? Então, das coisas das quais agora se envergonham? A fim dessas coisas é a morte, ou o fim dessas coisas é a morte. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim leva à vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se for colocar um título a essa mensagem, se chamaria Frutos de Arrependimento. Mas o que é arrependimento? Para entender melhor, existe uma palavra utilizada na Bíblia que no original grego chama-se metanoia. E metanoia literalmente significa mudança de mente, ou mudança de propósito, ou mudança de rumo. Isso quer dizer que não é apenas um sentimento de remorso ou tristeza por descobrir algo, mas sim um giro completo. Você estava indo para uma direção e Deus transformou sua direção e você agora vai para a direção correta. Metanoia é então um giro completo de 180 graus para a nossa forma de pensar e agir. Lucas capítulo 3, verso 8, o último profeta antes de Cristo, João Batista, ele pregava no deserto. Obrigado, Rafa. Ele pregava no deserto e no capítulo 3, no verso 8, vamos a partir do 7. Verso 7. João dizia às multidões:
que saíam para serem batizados por ele. Raça de víboras. Já pensou se eu aqui pregasse todo domingo e falasse assim, raça de víboras? Imagina. Será que tinha gente aqui? Eu acho que já tem algumas cadeiras vazias porque a gente prega o evangelho mesmo. É. Porque a palavra do Senhor diz que muitos terão comichão nos ouvidos quando ouvirem a palavra. Mas eu não posso me calar. Eu não posso deixar de pregar o que é a palavra. Porque senão eu vou prestar contas. E vai dizer, você brincou, Estevão. Você ficou lançando profetadas na igreja, mas não a palavra. E eu não posso me calar, amados. Nós verdadeiramente, outrora andávamos assim como raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? João dizia assim, olha, não tem salvação para nenhum aqui, a não ser naquele que vai vir. Não é em mim. Não é no pastor. Não é na igreja. Não é na denominação. Não é na estrutura. É em Jesus Cristo. Verso 8. Deem frutos que mostrem arrependimento. Não comecem a dizer a vocês mesmos, temos Abraão como pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Olhe, muitas vezes a gente, porque meu pai, minha mãe são cristãos, então pego no embalo aí, né? A salvação é pessoal. Não tem nada a ver com se você é descendente de pastor, ou missionário, ou cristão. A salvação é individual. É por isso que João vai dizer aí, deem frutos que mostrem arrependimento. Em outras versões diz assim, produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Sabe o que é um fruto digno de arrependimento? Uma vida transformada. Uma vida que realmente exale o perfume de Cristo. Se eu falava palavrão, não falo mais. Agora a minha boca tem que ser a boca usada por Deus. Agora a minha boca tem que abençoar e não amaldiçoar. O arrependimento, amados, é pré-requisito para uma fé salvífica. Ou seja, em outras palavras, não há salvação sem arrependimento. Queremos ser salvos, mas muitas vezes não queremos nos arrepender. A igreja difundiu a mensagem do arrependimento desde a sua fundação. Veja aí, Atos capítulo 2, verso 38. Atos 2, 38. Pedro está falando aqui. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 26, verso 20. Agora Paulo falando. Atos 26, 20. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra de Judeia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Obras dignas de arrependimento são os frutos do Espírito na nossa vida. Não podemos ser chamados filhos de Deus e termos frutos da carne. Não existe isso. Você já viu uma oliveira dando uvas? Ou uma mangueira dando figos? E por que muitas vezes nós que somos filhos amaldiçoamos? Porque muitas vezes nós que somos chamados para ser luz,
Parece que não pagamos a conta da Endesa e vivimos com a luz apagada. Precisamos entender que o arrependimento é uma profunda convicção da nossa condição pecaminosa, que por sua vez nos conduz a uma renúncia à vida que passou. Já não está mais o antigo Estevão. O danado, ele quer aparecer todo dia. Todo dia ele quer surgir, se levantar com os pecados, com as mazelas, com as maldições. Mas eu preciso fazer o quê? Matar essa carne. Matar o antigo homem. Nos conduz a uma vida de renúncia à vida passada e a um genuíno compromisso a seguir a Cristo. Nós somos chamados para ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Se pudesse definir numa palavra breve, arrependimento, então, é uma mudança de rumo na vida, onde não somos mais escravos do pecado, mas onde nós entendemos que Cristo é o nosso Senhor. Ou seja, como Paulo dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas que eu fazia antigamente, na carne, não faço mais. Agora eu vivo no Espírito. Nós, como igreja, então, precisamos voltar a pregar o arrependimento aos perdidos. Em outras palavras, nós devemos expor o pecado na sua verdadeira magnitude e assim clamar por arrependimento. Estou aqui dizendo que nós devemos ser uma igreja que denuncia o pecado, não o pecador. Ok? Não vamos expor o pecador, vamos expor o pecado para que seja tratado na minha vida primeiro. Porque é tão bonito a gente expor na vida do outro, né? Mas aí o que Jesus diz assim: oh, abençoado, você está olhando para um cisco que está na vida de Michele e na tua vida tem uma trave. Primeiro trata da tua vida. Primeiro vai cuidar da sua vida. Então comece a denunciar o pecado que está em você, mas não nos outros. Como discípulos de Cristo, amados, nós precisamos viver uma vida de constante arrependimento, pois todos os dias o velho homem quer sobressair, e quando disciplinamos nossa vida com arrependimento contínuo e reconhecemos que somos pecadores, nós voltamos para Deus. Muitas vezes no dia a dia a gente dá as costas para Deus. Por quê? Porque o velho homem quer sair. Então, se o arrependimento nos leva a uma metanoia, que é uma transformação de vida, que é um giro de 180 graus para a direção que você ia, contrária a Deus, ele te leva para longe. A carne nos leva para longe de Deus, para a nossa vontade, para aquilo que a gente quer, para aquilo que é mais fácil, mais cômodo, que é gostoso para a carne. E Deus está dizendo para nós nessa manhã: você precisa lutar contra isso. Como você vai lutar? Com armas físicas? Com estratégias humanas? Não. Nós precisamos lutar com armas espirituais. Quais são essas armas espirituais? É a meditação na palavra, é a oração, é a adoração, é buscar ao Senhor. Sabe por que muitas vezes nós caímos durante o dia, durante a semana? Porque não nos alimentamos bem com aquilo que deveríamos nos alimentar. Precisamos ter uma vida contínua, reconhecendo que somos pecadores e que devemos buscar a face de Deus e nos arrepender. Diariamente,
devemos examinar os nossos corações. Todos os dias. Todos os dias a gente precisa examinar o coração. Porque o nosso coração é enganoso, diz a palavra. O coração do homem é enganoso. Muitas vezes a gente quer ainda estar certo. Não, estou certo. Não. Célia, você está errada, minha filha. Eu estou certo. Quantas vezes? Quantas vezes? Mas a gente precisa entender que à luz da palavra é que nós precisamos expor a nossa vida, o nosso coração. Confessar nossas faltas, pedir perdão e, com o auxílio do Espírito Santo, alinhar as nossas vidas à vontade de Deus. Não é alinhar a minha vida segundo a minha vontade, não, porque olha, eu penso assim, tem que ser assim. Quantos lembram do síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não, não é assim que Deus quer. Deus quer que você seja transformado dia a dia, que eu seja transformado dia a dia, porque todos os dias eu preciso de transformação, porque eu realmente sou um pecador, um miserável, que precisa da transformação diária de Deus na minha vida. Quando foi a última vez que nós fizemos a seguinte pergunta? Feche seus olhos e faça essa pergunta para você mesmo. Não vai responder para mim, nem para a pessoa que está do seu lado, é para você mesmo. De que pecados eu preciso me arrepender e pedir perdão? Quais são os pecados que têm sobressaído na minha vida? Quando foi a última vez que confessamos nossos pecados a Deus de maneira consciente e de todo o coração? Primeira João 1,9 diz assim: se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos perdoar de toda injustiça. Obrigado. Hoje é dia de confissão. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de restauração. Eu não quero nem preciso saber quais foram os pecados. Mas, amados, nós precisamos, se queremos alcançar o perdão e a purificação, precisamos confessar ao Senhor. Precisamos nos derramar na presença dEle. É 1 João 1,9. Vamos ler juntos esse texto em alto e bom som. 2, 3. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos curar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu gostaria de que todos nós pudéssemos ter um momento a sós com Deus nesse momento. Momento de confissão. Momento de arrependimento. Que você possa se colocar diante do Senhor. Muitas vezes no dia a dia a gente não tem essa oportunidade, mas hoje é dia. Se você quer ficar de joelhos, pode ficar, se não, pode ficar sentado ou em pé, não importa a posição, mas que você possa estar se colocando diante da presença do Senhor. É dia de arrependimento, é dia de pedir perdão ao Senhor, é dia de dizer: Senhor, me perdoa, Pai, tem misericórdia.
Tem misericórdia da minha vida, porque eu tenho querido, Senhor, o meu eu interior, o meu velho homem quer sobressair a cada dia, mas não. Eu preciso me arrepender. Eu preciso reconhecer que sem ti nada posso fazer, Pai. Faça a sua oração. Se coloque diante da presença do Todo-Poderoso. Aquele que entregou sua vida por nós. Aquele que se fez pecado por nós. Oh Espírito Santo. Oh Senhor. Vai sondando nossos corações. Vai ministrando, Pai, nossas vidas. Pai, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Porque o meu velho homem quer aparecer diariamente, constantemente. Tem misericórdia, Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, entristeço o teu coração. Tem misericórdia, Pai. Por palavras que muitas vezes saem de uma boca que deveria abençoar, mas ao contrário, muitas vezes amaldiçoamos. Tem misericórdia, Pai, porque muitas vezes, Senhor, pensamos: ah, como seria a minha vida antes? Porque muitas vezes murmuramos e nos queixamos. Tem misericórdia, Pai. Oh, Senhor, que possamos viver uma vida de arrependimento, uma vida genuína de transformação, que possamos experimentar metanoia todos os dias da nossa vida. Oh Espírito Santo de Deus, toma-nos como igreja, Pai. Toma-nos como igreja. Que possamos ser uma igreja que produza frutos dignos de arrependimento. Que possamos ser uma igreja que seja verdadeiramente sal, que seja verdadeiramente luz. Que não seja a estrutura, Pai, o que nos envolva. Que não seja, Pai, eventos. Que não sejam, Pai amado, bens materiais. Nós queremos, Pai, ir além disso. Queremos, Pai, impactar vidas. Tocar corações. Ministrar, Pai amado, a salvação. Tem misericórdia, Pai. Porque muitas vezes olhamos apenas para o nosso eu. Porque apenas nos alegramos quando tem dinheiro no banco. Oh Senhor, tem misericórdia. Porque somos tão mesquinhos. Como apenas pensamos no nosso próprio umbigo.
Tem misericórdia, Senhor. Oh Espírito de Deus, que sejamos uma igreja que viva arrependimento. Que sejamos uma igreja que viva, Pai, a essência do que nós fomos chamados a ser. Uma agência do reino aqui na terra. Embaixadores do rei. Ministros da reconciliação. Oh, Pai, que a nossa alegria sejam vidas transformadas. Que a nossa alegria seja ver vidas impactadas. Que a nossa alegria seja ver famílias restauradas. Que a nossa alegria seja, Pai, poder ver crianças salvas diante do Senhor. Oh, Pai, nos ajuda, Senhor. Olha para nós. Somos a tua igreja. Tu és o supremo pastor. Nos invade, Pai, com esse senso de responsabilidade.